Efésios capítulo 1. Compartilhe a sua Bíblia com quem estiver pertinho de você, que não tem a Bíblia. Efésios capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Diz assim a palavra: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e remissão propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Bom, irmãos, esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Aqui no primeiro versículo ele começa dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Essa carta aos Efésios, nós podemos dizer que é uma carta gêmea com a carta escrita à igreja de Colossos, a carta aos Colossenses. Foram escritas por Paulo da prisão lá em Roma e escritas provavelmente na mesma época. Lá na carta aos Colossenses, quer ver? Os irmãos querem ver no capítulo 4, o versículo 16. Carta de Paulo aos Colossenses, no finalzinho da carta, capítulo 4, versículo 16. O apóstolo Paulo fala de uma carta que não está no Novo Testamento. E que Paulo fala que era para a igreja ler esta carta. Colossenses 4,16 diz assim: E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a dos Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Aqui na Bíblia está falando de uma carta que foi escrita por Paulo à igreja de Laodiceia, e a cidade de Laodiceia ficava pertinho da cidade de Colossos. E ambas ficavam mais ou menos a 160 quilômetros de Éfeso. Então, muitos creem que essa carta que está escrita aqui aos santos que vivem em Éfeso, lá nos originais mais antigos, não contém a palavra Éfeso, mas só aos santos. Então, que provavelmente essa carta aos Efésios era essa carta mencionada por Paulo, que foi escrita à igreja de Laodiceia. Ou seja,
Essa carta escrita aos Efésios foi escrita para a igreja de Laodiceia, para a igreja de Colossos, para a igreja de Lagoinha, para a igreja no Brasil, para a igreja na Inglaterra, para a igreja do Senhor em todo lugar. Porque esta carta, ela contém uma característica especial, diferente da maioria das cartas de Paulo. Paulo escreveu, são 13 as cartas, né, apostólicas de Paulo, as cartas paulinas. E em todas as cartas, aos Romanos, Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, a segunda, Gálatas, Filipenses, Paulo está sempre escrevendo, orientando os irmãos, falando a respeito de problemas da igreja. Então, lá na igreja de Corinto, ele fala sobre os dons espirituais, ele fala sobre o casamento, ele fala sobre como tratar os problemas da igreja, de pecado, ele fala sobre o adultério, ele fala sobre vários problemas, fala sobre a divisão que estava havendo na igreja de Corinto, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Na igreja aos Filipenses, a Tessalonicenses, ele fala sobre a segunda vinda de Jesus. Ele fala sobre o arrebatamento. Os irmãos estavam confusos, falando, já chegou a hora de Jesus voltar, não precisa estudar, tira os meninos da escola, vão parar de trabalhar e esperar Jesus voltar. E Paulo então escreve a carta aos Tessalonicenses explicando, não, nós temos de estar preparados para Jesus a qualquer momento, mas continuar trabalhando como se ele fosse demorar. Mas ele pode vir a qualquer momento, mas a vida continua. E Paulo então fala sobre o arrebatamento, fala sobre a morte, a ressurreição, sobre o novo corpo que teremos, o corpo celestial. Então em cada carta ele fala sobre a necessidade daquela igreja. Aos Gálatas ele escreve, né, sobre aqueles judaizantes, aquelas pessoas que queriam pegar o povo de Deus, os cristãos, e voltar com eles para o judaísmo. Vocês têm de circuncidar, têm de guardar o sábado, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer carne de porco, não pode. Então voltar para o Velho Testamento, a velha aliança, para ser judeu. Então Paulo escreve a carta aos Gálatas falando, não é assim. Não é assim. Mas a carta aos Efésios é diferente de todas essas cartas. Paulo escreveu a Tito, a Timóteo, tudo assim muito particular. Olha, Timóteo, você é jovem, mas você deve ser padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Timóteo, não seja tímido, desperta o dom que você recebeu pela imposição das mãos do presbitério. Prega a palavra, insta a tempo, fora de tempo, seja um evangelista, cumpre o seu ministério. Mas a carta aos Efésios é uma carta assim para todas as igrejas, porque Paulo não fala de nenhum problema. Ele não trata de nenhum problema específico da igreja. Será que a igreja não tinha problema? Não. É porque esta carta foi escrita de uma maneira assim, universal, para a igreja do Senhor. E Paulo vai tratar aqui, nós podemos dizer assim, se das cartas nós fôssemos colocando por ordem assim, não que a palavra de Deus tenha algo mais importante, mas se nós colocássemos assim, da escritura do Novo Testamento, entre as cartas paulinas e as cartas gerais, a mais profunda, aquela que vai lá no Santo dos Santos e arrebata os mistérios do coração de Deus e os traz de uma forma tão linda para a igreja, é a carta aos Efésios. Ela é tão profunda. Olha esse texto que nós lemos do verso 3 até o 14, é um parágrafo só. Paulo começa falando aqui no versículo 3 e o ponto final está no verso 14. Só na introdução dele, parece que flui com abundância a palavra dos lábios de Paulo, ou das suas mãos na carta, não é? E ele escreve para todos nós. Então nós vamos caminhar devagarinho na carta aos Efésios, porque é uma carta assim, do coração de Deus, para o nosso coração. É uma carta, vamos dizer assim, da vida madura do crente, do propósito de Deus. E nesta manhã, se nós pudéssemos dar um título para nosso estudo, seria A Eleição de Deus. Nós fomos eleitos.
predestinados. É o que nós vamos estudar nesta manhã. Entender bem essa doutrina. O que é a predestinação verdadeiramente? No primeiro versículo, Paulo diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Quando Paulo escreve aos Coríntios sobre os dons, ele disse para a igreja assim: procurai com zelo os melhores dons. Está no plural. Procurai vós, como a igreja. Porque os dons, lá no capítulo 12, Paulo diz, em 1 Coríntios capítulo 12, ele diz que os dons Deus dá a cada um conforme lhe apraz, com um fim proveitoso. Deus dá para cada um de nós o dom que Ele escolheu. Eu não sou aquilo que eu acho que eu devia ser, ou que eu gostaria de ser. Como crente, como filho, eu sou o quê? O que Deus escolheu para que eu fosse. Não é verdade? O que Deus escolheu. Lá em casa, por exemplo, nós somos 7 irmãos. E é interessante que quando o meu irmão mais velho nasceu, não tinha ultrassom naquela época, a mamãe não sabia se ia ser homem ou mulher, mas a mamãe disse que se tivesse um filho homem, ela queria consagrá-lo ao Senhor para o ministério da palavra, para ser um pastor. E o parto do meu irmão mais velho foi um parto difícil, foi fórceps, né? Mamãe lá no interior. E deu-lhe o nome de Marcos, né? Hélio Marcos. E a mamãe pensava, esse aqui vai ser o nosso pastor, o pastor da família. E aí vieram outros filhos, outros, né? E o terceiro da família era o Márcio. Interessante que o Márcio, ele tinha um problema quando era pequeno, ele tinha dificuldade para falar. A gente falava que ele tinha a língua pegada, que tinha de cortar o freio, porque algumas palavras ele não pronunciava tão bem, demorou para falar, né? Mas desde pequenininho ele brincava de igreja com a gente. Então ele punha a gente sentadinho, né, os irmãos menores sentadinhos, e falava, agora nós vamos brincar de igreja. E ele pregava, mas sabe como é que era a pregação dele? Ele subia num caixotinho, porque ele estava acostumado a ver o pastor no púlpito, né? Ele subia num caixotinho e falava assim, eu quebro essas cadeiras, eu mato essa gente. Eu não sei onde que ele ouviu essas palavras, que ele era pequeno, né? Falou, ô, esse pregador, eu quebro essas cadeiras, né? Mas graças a Deus que o Senhor mudou a mensagem dele, né? Que não está quebrando, não, está construindo e abençoando. Mas Deus ouviu e recebeu a oferta da mamãe, do papai, só que Deus escolheu outro. Deus escolheu, é Deus que escolhe. E ser pastor não significa que é mais que ninguém. Jesus disse assim, lá em Mateus capítulo 23, Jesus disse assim, olha, a ninguém na terra chameis pai, nem padre, nem chameis mestre, porque um só é o vosso pai, e um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Nós somos irmãos. Pastor, profeta, apóstolo, santo, somos todos irmãos. Bebemos todos da mesma fonte. Só que Deus, aqui em Efésios nós vamos estudar no capítulo 4, sobre os ministérios na igreja. Quando a gente lê aqui em Efésios capítulo 4, Deus concedeu dons à igreja. Muitas vezes você pensa que os dons são profecia, línguas, dom de curar. Não, o Senhor está falando aqui de gente. Concedeu dons à igreja, uns para. Os dons dele aí são pessoas. Você é um presente que Deus deu para a igreja. Não só aqui em Lagoinha, como para o mundo todo. Você é um dom de Deus para nós. Você, cada um de nós. Mas Deus nos prepara, Deus nos unge dentro de um fim proveitoso para você servir a Deus naquilo que Ele preparou você. Nós temos visto, né, a respeito dos instrumentos,
Você já tentou escrever com alguma coisa que não escreve? Uma caneta que não está escrevendo direito? Um lápis que está sem ponta? E você não tem jeito de apontar? Ih, como que é difícil, não é? Como que é ruim? Como que é gostoso você ter tudo certinho. Ter a caneta, ter o papel, e você poder escrever, a caneta está escrevendo bem. Tem caneta que escreve tão bem, que você fala, que caneta gostosa de escrever. Já aconteceu isso com você? Às vezes alguém te dá uma caneta para você assinar um cheque, você fala, ai, mas que caneta boa de escrever com ela. Sabe, irmãos, cada um de nós é um instrumento preparado por Deus. Mas se a gente não está cumprindo a função, se a gente não está cheio do Espírito, a gente é aquele lápis sem ponta, aquela caneta que fica falhando, e você bate, você esquenta, e você fala, ai, 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 mas ela não era para ter problema, por que que ela está aí? Você sacode. Quantas vezes Deus faz assim com a gente, né? Sacode e fala, vamos escrever, não é? Ou esquenta, gente. Mas como é bom quando Deus pode pegar aquela caneta que está cheia, que está pronta, que está macia e que está solta nas mãos do Senhor. E o Senhor pode falar, como é bom trabalhar com meu servo. Um dia Deus falou isso com Satanás. Ele disse, você viu meu servo Jó? Você diz que passeou pela terra, andou por ela, mas você viu meu servo Jó? Homem íntegro, temente a Deus, que se afasta do mal. Você viu? Ah, se Deus falar isso a respeito de nós, hein? Você viu minha serva, meu servo? Você viu como ele dá testemunho no trabalho? Você viu como ele é em casa, com a família, com a esposa, carinhoso? Você viu como ele trata os filhos? Você viu como ele é amável, como ele vê a necessidade dos irmãos? Você viu como ele tem o coração disposto? Você viu? Paulo foi apóstolo não porque ele escolheu, porque ele quis, mas aqui ele diz, pela vontade de Deus. Ele não queria dizer que ele era melhor do que ninguém. A gente às vezes pensa isso, mas não é verdade. Ele mesmo diz aqui que a igreja é o corpo. E que no corpo não tem nada mais importante. O que é mais importante? O olho ou a boca? O nariz ou a orelha? O pé ou a mão? O pulmão ou os rins? O que é mais importante? Tudo. Somos diferentes. Temos funções diferentes. Vida diferente, mas somos todos importantes para Deus. E todos nós precisamos um do outro. A gente precisa do irmão, nós precisamos um do outro. Muitas vezes você não sabe que só a sua presença, só de você vir e sentar nesse banquinho que você sempre senta, você está abençoando os irmãos. Alguém te olha e fala, né? Ai, que maravilha. Eu vejo o seu Hugo aqui na frente, junto com a Alice, né? Penso, que coisa tão gostosa vê-lo aqui. Lembrar que pouco tempo atrás, né, seu Hugo, estava lá, triste, na depressão, na enfermidade, e hoje está aqui louvando o Senhor com Jesus, um novo homem, uma nova pessoa. Quando eu vejo, eu me lembro como foi bom, como foi bom. E cada um dos irmãos, tem irmão que só de você ver, você fala, Senhor, continua firmando os passos do nosso irmão, da nossa irmã, que bom que ele está ali, eu sei que ele está numa luta. Eu sei que aquele irmão está enfrentando uma dificuldade tremenda, financeira, de saúde, mas ele está aqui. Oh, que bênção, que ele está firme, ele está perseverando. Sua vida fala, e só de você estar aqui, você abençoa seu irmão, porque ele te vê e se sente animado a prosseguir. Cada um de nós é importante. Não tem ninguém que é mais do que o outro. Não tem ninguém que é especial para Deus. Ninguém. Deus nos ama da mesma forma e Jesus disse isso. Vós todos sois irmãos. Quem nos ensina é Deus. Quem é o nosso Pai é Deus. Quem nos guia é Deus. Ele. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus.
Você mora onde mora, tem a família que tem, o emprego que tem, por vontade de Deus. Se você está debaixo da vontade de Deus, creia que Ele está guiando você. Mesmo que muitas coisas a gente não entenda, mas quando a gente crê, a gente se solta nos braços de Deus, a nossa fé honra a Deus. Mas a nossa murmuração ou a nossa incredulidade desonra o nome do Senhor. Paulo, apóstolo pela vontade de Deus, ele está escrevendo para quem? Aos pecadores, não é? Aos fraquinhos, não é? Aos que vivem pecando. Não? Para quem que ele escreveu? Aos santos. Quando o pessoal fala assim, vocês não acreditam nos santos? Acreditamos nos santos. Mas vocês não oram para os santos? Não. Todos nós somos santos. O que é santo? Santo é aquele que foi separado. A palavra igreja, eclésia, significa os tirados para fora, tirados do mundo para fora, arrancados das trevas para a luz, tirado do mundo e vem para dentro da arca da salvação, para dentro da Nova Jerusalém, para o coração do Pai, para a família de Deus, tirados para fora, tirados da prisão para a liberdade. Aos santos, irmãos, aos santos, santos, santos. Deus nos chama santos e verdadeiramente Ele nos faz santos. No dia que você aceitou Jesus, o Espírito Santo veio habitar na sua vida. Irmãos, deixa eles lá arrumando o som, não vão prestar atenção lá não, senão você vai perder, não é? Infelizmente nós não podemos colocar uma cortina, né? Ou ter um outro horário para ajustar os instrumentos. Mas vamos prestar atenção aqui, senão o inimigo rouba algo que seria precioso para você, não é? Mas quando nós aceitamos a Jesus, naquele momento você é um santo de Deus. Aí o diabo fala, que santo que nada, olha lá, ó como é que ele fez com a esposa. Olha lá, ainda falou palavrão. Não, ainda está falando mentira. E tenta nos acusar. O diabo tentou acusar Jesus. Ainda queria que Jesus provasse para ele e disse, és filho de Deus. É assim que o diabo vem tentar a gente. Se és filho de Deus, prova. Você não mudou nada, ainda tem tanta coisa em você. Mas quando nós nascemos, a gente nasce um bebê. E a gente precisa de crescer. O bebê ainda não sabe tudo, ele tem tudo em potencial. Ele vai fazer tudo. Mas ele precisa crescer. Então, por isso, João escreve lá na sua primeira carta, filhinhos, bebezinhos, novos convertidos, eu vos escrevo para que saibais que os vossos pecados estão perdoados. Põe esse capacete na sua cabecinha de bebê, essa touquinha, para proteger, não é? Seus pecados foram perdoados, você agora é santo. Santo. Você vai aprender, vai crescer. Nós somos, assim como a salvação, a gente é salvo e continua desenvolvendo a nossa salvação. Ou seja, nosso corpo entrou na salvação pela fé, né, irmãos? Porque ainda fica velho, ainda fica doente. Mas vai chegar uma hora, o que vai acontecer com esse corpo? Hein? Vai ressuscitar e ser transformado num corpo que fica velho, neca, né? Que fica doente, de jeito nenhum, mas num corpo perfeito. A nossa salvação, então, ela vai se desenvolvendo. O nosso corpo também vai entrar nessa de tudo novo e eterno. A santificação também. Nós somos santos no dia que aceitamos Jesus. O Espírito Santo veio habitar em mim e me tornou santo. Porque é Ele que mora aqui. Essa casa aqui é dele. Então Ele me torna santo, separado. Há um brilho agora na minha vida, há uma luz agora que brilha em mim. Mas essa santificação, ela vai
brilhando mais e mais, até quando? Até ser dia perfeito. Paulo está escrevendo aos santos que vivem em Éfeso, em Belo Horizonte, em Laodiceia, no mundo inteiro. Mas santos, agora olha essa segunda palavrinha, santos e fiéis. Quem chegou agora, abre sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Paulo está escrevendo aos santos e fiéis. Você sabia que quando nós passarmos pelo tribunal de Cristo, nós vamos passar pelo tribunal de Cristo, todos os salvos, a gente vai ser arrebatado, os mortos em Cristo vão ressuscitar, nós que estivermos vivos seremos transformados e vamos encontrar com o Senhor nos ares e vamos entrar nas bodas do Cordeiro, na festa do casamento. E ali na festa o Senhor vai dar o galardão. Nós vamos passar pelo tribunal de Cristo, a nossa vida vai ser julgada. Os nossos atos, as nossas obras, o que nós fizemos através do corpo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 3. Nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. E a única coisa que o Senhor vai falar, que Ele quer ver em nós, é se nós fomos fiéis. Ele contou aquela parábola, né, das minas e do tesouro e dos talentos. Ele distribuiu conforme ele quis, 5 para um, 3 para o outro, 1 para o outro. Mas na hora de chamá-los para prestarem conta, ele disse: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Você sabia que o tempo que você passa aqui na Terra é um treinamento para a eternidade? Esse tempo que nós estamos vivendo aqui é um treinamento para a nossa verdadeira vida. Você vai reinar com Cristo, não é 1 ano, 2 anos, 1000 anos aqui na Terra. E depois a eternidade a gente não tem nem ideia como que vai ser depois desses 1000 anos. Mas você está sendo treinado, ser fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Mas aquele que enterrou o seu talento, o talento dele foi dado para o que tinha muito, não é? Entrega para o outro. Olha, o que cada um apresentou, irmãos, foi o mesmo trabalho. O que tinha 5, produziu quantos? Mais 5. O que tinha 3, produziu mais 3. E o que tinha 1, teria de produzir pelo menos 1. E eu acho interessante essa parábola dos talentos, porque Jesus falou, e vocês sabem que os bancos, sistema financeiro, quem inventou, foi originado pela história, né, foram os judeus. Sabiam disso, né? Os judeus na Idade Média. Porque só os judeus eram capazes de viajar para outros países, aqueles feudos, né, lá na Europa, entre bárbaros. Eles podiam viajar em segurança, porque eles tinham judeu em todo lugar. Toda cidade tinha um judeu. Então eles eram recebidos como família. E aí a troca, o câmbio, começou através dos judeus. Mas Jesus usou o sistema financeiro, né, na sua parábola. Ele disse, aquele que tinha um talento, ele disse, você não podia ter enterrado. Pelo menos colocasse aonde? No banco. Colocasse no banco um jurinho desse tamanhozinho, mas rende. O que não podia era enterrar. E eu fico pensando, o que seria isso? Colocar no banco os nossos talentos. E aí eu associo com esse banco aqui. Muita gente fala assim, o crente não pode ser ilustrador de banco, não pode ficar só no banco. Mas o Senhor falou que o mínimo que você pode fazer é pelo menos no banco. Porque quando você está aqui no banco, você está rendendo nem que seja um jurinho. Sabia? Não é verdade? Não é verdade? Você não fica inativo. Pode vir para o banco. E do banco você sai para tantos outros lugares, não é? Mas pelo menos o banco não deixa o banco. Não deixa o banco.
que é que você está rendendo o jurim, você está abençoando o irmão, você está louvando o Senhor, você não está perdendo o seu valor, mas você está mantendo diante do Senhor, está crescendo e abençoando. Paulo está escrevendo aos santos e fiéis. Paulo disse o seguinte, que nós fomos chamados para ser fiéis, 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 fiéis naquilo que nós recebemos de Deus, na palavra, no ensino, no lar, na família, santos e fiéis. Versículo 2, Paulo diz aqui, ele deseja a igreja o quê? Graça e paz. Vamos ler aqui comigo, nós estamos encerrando o Salmo de número 63. Olha que coisa tão linda sobre a graça. Salmo 63. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 5. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as minhas mãos. Só até o verso 4. O verso 3 diz, porque a tua graça é melhor do que a vida. O que é a graça? Paulo diz, irmãos, graça, graça sobre a vida de todos vocês, graça. O que é a graça? São todos os favores de Deus que nós não merecemos. Nós servimos ao Senhor porque o Espírito Santo habita em nós e o Espírito Santo não sabe ficar parado. O Espírito Santo é vida. Aquela vara de Arão seca, morta, foi colocada na presença do Senhor e a vara de Arão deu flores, amêndoas, fruto, folhas, porque o Espírito Santo é vida. Ele pega a nossa vida morta, seca, e ele produz vida porque ele é vivo. Ele é vida. O fruto é natural na vida do crente. Servir ao Senhor é porque o Espírito Santo habita em nós. Mas graça, todas as bênçãos que nós recebemos é por graça. Graça nós não merecemos. Nós não merecemos. É graça. E a palavra diz, a tua graça, Senhor, é melhor do que a vida. O salmista ora dizendo, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus e confirma a obra das nossas mãos. Sem a tua graça, tudo fica sem graça. Não é? Sem a graça de Deus não há sabor na vida. A graça é o que nós recebemos, a salvação, o perdão, a vida, a alegria, os dons. Isso tudo é por graça. Paulo diz, irmãos, sobre vós seja a graça. Tudo que Jesus conquistou na cruz vem para nós por graça. Ele pagou o preço. Ele deixou a conta lá nos céus cheia. Nós podemos sacar por graça. E Paulo diz, graça e paz. A paz é uma consequência da graça. Quem está cheio da graça tem paz. O Deus de paz. Encerrando, eu me lembro um dia, lá no Mato Grosso, eu já contei essa experiência aqui para os irmãos. Nós éramos recém-casados, a Suzy era bem pequenininha, eu estava esperando o Sérgio. E o Paulo era muito amigo dos outros médicos lá da cidade. E um dia a gente cruzando a avenida, um amigo dele, médico pediatra, estava vindo num carro muito bonito. Seria hoje, nem sei que carro hoje, era um carro mais caro, mais bonito, vermelhinho, todo polido, muito bonito. E nós paramos ali na rua, os dois carros, e o Paulo brincou com ele, diz, ê Perrone, isso que é felicidade, hein? Carro novo, brincando com ele. E eu nunca esqueci do que ele disse.
Ele falou assim: ah, Paulinho, felicidade é paz de espírito. Nunca esqueci. Felicidade é paz. Não é ter coisas, não é o carro do ano, não é a melhor casa, é paz. Paz com Deus, paz conosco, paz com o irmão. Amém?